Imagine a seguinte cena: você chega em casa e flagra sua sogra revirando cada canto do seu quarto, com a disfarçatez de quem se sente no direito de invadir sua privacidade. Estou só checando se essa aí não está te traindo, meu filho, declara ela, como se fosse a guardiã da moral do casal. E quando, sem querer, caem de sua bolsa um par de brincos de ouro que não são dela, o espetáculo está apenas começando. Boa noite, queridos ouvintes. Eu sou André Branco, e é com grande satisfação que os recebo aqui, no canal Almas Entrelaçadas, para compartilhar uma história que vai fazer você repensar os limites entre cuidado e obsessão. Preparem-se, porque essa narrativa é daquelas que mexem com as estruturas mais profundas das relações familiares. Irina Kudryashova nunca se considerou uma sogra perfeita, afinal, quem é? Mas uma coisa ela tinha como absoluta: seu filho Dmitry era um homem de valor, e merecia muito mais do que aquela mulher, a tal Svetlana, que, na opinião dela, não passava de uma oportunista sem classe. Tudo começou 3 meses atrás, quando o casal finalmente se mudou para o próprio apartamento. Antes disso, viviam sob o mesmo teto que Irina, que assim podia vigiar cada passo da nora, cada suspiro, cada decisão. Mas agora? Agora ela dependia de visitas esporádicas e ligações cada vez mais raras de Dmitry, que, aos seus olhos, parecia se distanciar a cada dia. O pior era a atitude de Svetlana. Antes, pelo menos fingia simpatia, agora, recebia-a com um sorriso forçado, quase hostil. Para Irina, isso era sinal claro: algo estava errado. E se havia traição no ar, ela iria desvendá-la. Foi então que o destino lhe deu a oportunidade perfeita. Naquela manhã, Dmitry ligou avisando que ele e Svetlana ficariam no trabalho até tarde e pediu que a mãe passasse lá para regar as plantas. Irina, é claro, tinha uma chave reserva, por segurança, como justificou na época da mudança. Ao entrar no apartamento, cumprimentou as plantas com um sorriso irônico. Mas seu verdadeiro objetivo estava além da sala, a porta fechada do quarto. Se Svetlana escondia algo, era ali que as provas estariam. Com mãos firmes, revistou as gavetas da cabeceira, espiou debaixo do colchão, fuçou nos bolsos das roupas do armário. Nada de anormal, até que seus dedos tocaram a caixa de joias sobre a penteadeira. Ali, entre pulseiras e anéis, brilhavam os brincos de ouro com diamantes, peças que custavam uma fortuna. Como uma simples contadora consegue algo assim? Pensou, com desdém. Com certeza presente diamante. Sem hesitar, guardou-os na bolsa. Seriam a prova irrefutável da infidelidade. E não parou por aí. Em uma gaveta do criado mudo, encontrou um envelope com fotos, Svetlana rindo, abraçada a um homem que não era Dmitry, em um restaurante. Aí está, triunfou, arrebatando também aquelas imagens. Tão absorvida estava em sua missão que não percebeu o tempo passar. O barulho da chave na fechadura a pegou de surpresa, ainda com as mãos mergulhadas nas roupas íntimas da nora. Dmitry e Svetlana pararam na porta, estupefatos. A cena era tão absurda que beirava o cômico, não fosse a gravidade da situação. Mãe, o que você está fazendo? Dmitry mal conseguia articular as palavras, enquanto Irina se endireitava, com a dignidade ferida de quem foi pego em flagrante, mas se recusa a admitir o erro. Estou protegendo você, meu filho. Essa mulher está te enganando, disse, apontando para Svetlana com desprezo. O rosto da nora ficou pálido de raiva. Antes que ela pudesse reagir, Irina puxou a bolsa para mostrar suas provas, mas, na pressa, derrubou tudo no chão. Entre maquiagens e lenços, os brincos de ouro reluziram como uma acusação. Esses são meus? Gritou Svetlana, atirando-se para pegá-los. Presentearam-me no meu aniversário de 30 anos. Você esteve lá, viu quando meus pais me deram. Dmitry olhava para a mãe com uma mistura de decepção e fúria nos olhos. Aquela não era a mulher que o criará, mas uma estranha, disposta a tudo para justificar suas paranoias. Você roubou a minha esposa? Sua voz era um sussurro gelado. Eu não roubei. Peguei como prova. Justificou-se Irina, desesperada. De onde ela tiraria dinheiro para algo tão caro? Dos meus pais. Berrou Svetlana, segurando as fotos que também haviam caído. Essas fotos? Isso foi no jantar da empresa, há 3 meses. Você estava doente, Dmitry, lembra? Esse homem é o colega do trabalho, e a mulher é a esposa dele.
Dmitri recordou-se daquele dia. Realmente, Svetlana havia ido sozinha ao evento, enquanto ele ficará em casa com febre. As peças do quebra-cabeça se encaixavam, e a versão da mãe desmoronava como um castelo de cartas. Eu não sabia, murmurou Irina, sentindo o chão sumir debaixo dos pés. Não sabia? A voz de Dmitri cortou o ar como uma lâmina. Você não sabia quando revirou nossas coisas? Quando roubou o que é da minha mulher? Em nome de quê, mãe? De proteger nosso casamento? De proteger você. Ela tentou se defender, mas as palavras soavam vazias. Me proteger de quê? Da felicidade que eu tenho ao lado dela? Dmitri abraçou Svetlana, que tremia de indignação. 3 anos, mãe. 3 anos eu aguentando suas intromissões, seus conselhos não pedidos, suas críticas à minha esposa, à nossa vida. Mas isso? Isso foi longe demais. Com um gesto firme, ele apontou para a porta. Pegue suas coisas. E deixe as chaves. Dmitri, você não pode fazer isso. Suplicou Irina, mas o filho já não era mais o menino que obedecia a cada palavra sua. Posso. E vou. As chaves, mãe. Agora. Ela entregou o molho de chaves, as mãos trêmulas. Tentou um último argumento. E as plantas? Quem vai regá-las quando vocês não estiverem? Compraremos um sistema automático, respondeu Dmitri, seco. Irina recolheu suas coisas do chão, cada movimento pesado como chumbo. Ao sair, virou-se uma última vez, buscando nos olhos do filho algum vestígio do afeto de antes. Mas tudo o que viu foi um estranho, um homem que, finalmente, havia aprendido a dizer não. E a porta se fechou atrás dela. Para sempre. Assim que a porta se fechou atrás de Irina, Svetlana afundou no sofá e deixou as lágrimas caírem, não de dor, mas de alívio. Finalmente, depois de anos de silêncios sufocantes e olhares julgadores, Dmitri havia enxergado a verdade nua e crua. A mãe que ele idealizava era, na realidade, uma carrasca disfarçada de protetora. Ele se sentou ao lado da esposa, puxando-a para perto com uma urgência que falava mais que palavras. Perdoa-me, sussurrou, a voz quebrada por uma culpa que carregava há demasiado tempo. Eu deveria tê-la parado anos atrás. E assim começou o longo e doloroso processo de cicatrização. Nos meses que se seguiram, Irina Mikhailovna tentou de tudo para reconquistar o filho. Ligações à meia-noite, visitas inesperadas ao escritório, mensagens enviadas através de primos distantes, cada tentativa era um golpe de orgulho ferido, uma negociação desesperada com a própria consciência. Eu só queria o melhor para vocês, repetia como um mantra, como se boas intenções justificassem a invasão, o roubo, as acusações infundadas. Mas Dmitri permanecia intransigente, uma muralha de silêncio e determinação. Não haveria reconciliação até que sua mãe se ajoelhasse, metaforicamente, aos pés de Svetlana e admitisse, sem desculpas esfarrapadas, o estrago que causará. O orgulho de Irina, no entanto, era uma fortaleza antiga. Ela se via como a vítima, uma mãe devotada, traída pela ingratidão do filho e pela astúcia da nora. Eles não entendem meu amor, murmurava para o espelho, enquanto as rugas se aprofundavam e os cabelos brancos multiplicavam. Até que, 1 ano depois, o anúncio seco de Dmitri e Svetlana está grávida a atingiu-a como um soco no estômago. A notícia, entregue com a frialdade de um boletim meteorológico, desmoronou suas últimas defesas. Ela chorou, suplicou, prometeu mudar, mas esbarrou na mesma condição. Primeiro, peça perdão a Svetlana. Depois, prometa nunca mais interferir. Quando o neto nasceu, Irina apareceu no hospital com um buquê tão exuberante que mais parecia um pedido de desculpas em forma de flores. Svetlana aceitou o presente, mas manteve a distância, um sorriso educado, palavras medidas, o mesmo tom que usaria com uma conhecida de elevador. Os anos passaram, e o menino cresceu conhecendo a avó apenas de vista, uma figura rígida, de visitas esporádicas, sempre sob a supervisão atenta dos pais. Ele se encolhia quando ela se aproximava, instintivamente buscando o colo da mãe. Era o preço da teimosia de Irina, gravado no medo de uma criança. Até que, certo dia, enquanto ouvia uma vizinha gabar-se das tardes passadas com os netos, algo dentro dela estalou. Não foram as palavras da outra mulher, mas a imagem que elas evocaram, um futuro em que seu próprio neto a lembraria,
se é que a lembraria, como uma estranha de olhares duros e presentes rejeitados. Naquela noite, ela discou o número de Dmitri com mãos que tremiam não de raiva, mas de vergonha. Preciso ver você, disse, a voz rouca. Não pelo telefone. Pessoalmente. Encontrarão-se em um café de esquina, daquele tipo que ninguém frequenta por acaso. Irina chegou com os ombros curvados, como se carregasse o peso de cada palavra não dita, de cada seringa roubada, de cada suspeita jogada como uma faca. Os 3 anos de guerra silenciosa haviam-lhe roubado mais que o filho, haviam-lhe roubado a ilusão de que estava certa. Dima começou, e o nome saiu como uma confissão. Eu quero pedir desculpas a Svetlana. De verdade. Sem justificativas, sem me fazer de mártir. Os olhos de Dmitri, sempre tão semelhantes aos seus, escaneavam-lhe o rosto em busca de armadilhas. Mas desta vez, não havia cálculo ali. Só um cansaço profundo, o tipo que vem quando se percebe, tarde demais, que a batalha já estava perdida há muito. Tem que ser sincero, advertiu ele. Sem meias palavras, sem culpar os outros. Só a verdade. No dia seguinte, Irina bateu à porta do apartamento dos jovens com um nó na garganta. Svetlana a recebeu com a cautela de quem já foi mordida pela mesma cobra, mas deixou entrar. A sala parecia menor, o ar mais denso. Irina respirou fundo. Svetlana disse, fitando-a nos olhos pela primeira vez em anos. Eu vim pedir perdão. Pelas suas coisas reviradas como se fossem minhas. Pelas suas seringas que eu roubei, como uma ladra mesquinha. Pelas acusações nojentas que joguei em você, sem uma sombra de prova. Fez uma pausa, engolindo o orgulho como um osso pontiagudo. Por 3 anos de tortura disfarçada de preocupação. Não havia desculpas que pudessem consertar o passado, e ela sabia disso. Eu sei que você pode não me perdoar. Mas preciso que saiba, nunca mais vou cruzar essa porta sem ser convidada. Nunca mais vou dar palpites não pedidos. Vou aprender a ser uma avó de verdade, se você me der essa chance. Svetlana olhou para Dmitri, buscando nele a confirmação de que aquilo não era mais um jogo. Nos olhos do marido, viu algo que não via há tempos, esperança. Afinal, era sua mãe. E, às vezes, até as feridas mais fundas merecem uma segunda chance. Tudo bem, murmurou, finalmente. Vamos tentar começar do zero. Levaria mais 2 anos para que a desconfiança se transformasse em cumplicidade. Irina cumpriu a palavra, não criticava, não invadia, não a ajudava sem ser chamada. Aprendeu a esperar pelo convite, a oferecer colo sem exigir gratidão, a ser presença sem ser peso. Pouco a pouco, Svetlana deixou de tensionar os ombros quando ela entrava em uma sala. O neto, agora uma criança falante, passou a correr em sua direção nos domingos ensolarados, pedindo biscoitos e histórias. Quando o segundo filho nasceu, foi Irina quem seguiu Svetlana até o quarto, quem aqueceu a mamadeira nas madrugadas, quem segurou o bebê enquanto a nora dormia, só quando pediam, só quando era bem-vinda. Hoje, ao folhear os álbuns de família, onde sorrisos genuínos substituíram os olhares tensos, Irina às vezes para em uma foto antiga, a de si mesma, anos antes, segurando um par de seringas como se fossem provas de um crime. E então se pergunta, com um aperto no peito, como foi possível quase destruir tudo por causa de um punhado de metal e a arrogância de achar que amor se mede em controle. A resposta, ela sabe, está nas mãos pequenas que agora se enrolam nas suas, no avó, conta outra história em que ecoa pela casa. Às vezes, a redenção chega tarde. Mas quando chega, traz consigo a lição mais cruel e necessária, que amar não é possuir, e que as segundas chances, quando merecidas, são o maior presente que a vida nos oferece.